Com massas, queijos e carnes. Vinho Pérgola, uma experiência única para momentos especiais. Disponível em supermercados e mercearias perto de você. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Aprecie com moderação. E agora tudo vai mudar. A vida se transforma o tempo todo. O que era tão longe, de repente ficou perto. O que parecia complexo, ficou simples. Então, finalmente entendemos. Queremos ser melhores para os nossos filhos, encontrando novos caminhos, fazendo as melhores escolhas. Bamias Magics Premium, os tubos mágicos que trazem a evolução das fraldas com a nova tecnologia Magical Tubes. Posicionado para meninas e meninos, os tubos de gel proporcionam alta proteção contra vazamentos, pois garantem maior distribuição e rápida absorção. Maior respirabilidade é garantida com a passagem de ar através da formação de tubos. Conheça a nova fralda Bamias Magics Premium. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Negative K, nothing further, just city cabbie on the corner. Boa tarde, caro telespectador. Hoje, aqui na residência do delegado Sávio Pinto, todo mundo conhece, né? Por suas apurações, pela sua correção nas suas apurações das delegacias pelo que passou, né? E a maneira firme, né, de sempre conduzir, independente, né? Realmente um delegado que nós tiramos o chapéu. Sem falar que é meu conterrâneo, por isso que é inteligente, corajoso, e ele está aqui com a gente. Delegado Sávio, prazer enorme falar consigo, sempre muito bom revê-lo. Boa tarde. Boa tarde, Frota, boa tarde a seus telespectadores, é um prazer estar aqui no teu programa. Delegado, a gente vai começar falando, né, dessa pandemia que nós estamos passando aí, todo mundo aí apavorado e tudo mais, e hoje o senhor está na DERCA, né, na delegacia lá da criança, e lá, o senhor tem tomado os cuidados, como é que o senhor está agindo nessa pandemia e o prejuízo que o senhor está tendo em relação a funcionários, né, servidores que às vezes também se assustam? Sem dúvida, é um período excepcional em nossas vidas, nós nunca tínhamos passado por isso, mas todos os cuidados estão sendo tomados. Então, dentro do ambiente da delegacia, os nossos agentes, os nossos escrivães, os delegados, a precaução completa com a utilização das máscaras lá nesse ambiente de trabalho fechado, utilização de álcool, gel, utilização de sabão para lavar as mãos, então todo esse cuidado. Nós estamos aqui, viu, nós estamos aqui sem máscaras, é bom lembrar, o delegado me liberou da máscara, ele também liberou de usar, e nós estamos num local muito ventilado aqui na residência do delegado, tá bom? Delegado, vamos começar a falar da corregedoria. Recentemente o senhor ainda estava corregedor da Polícia Civil aqui no Amapá, e de repente exonerado. O senhor podia contar para a gente o porquê dessa exoneração, delegado? É, esse contexto, né? Veja, eu fui convidado por um colega, por um amigo de profissão, por um amigo e um colega de profissão, para fazer parte da sua gestão. Uma gestão nova, transparente. Me convidou, né? Delegado Berlante, o delegado geral, a quem eu rendo as minhas homenagens por entender que revolucionou e revoluciona num bom sentido a Polícia Civil. Veja, N operações, com muitas prisões. Excelentes resultados? Excelentes resultados. Eu, sinceramente, em 13 anos de instituição, tiro o chapéu, e aí, veja, o delegado Uberlante não fez isso só, porque ele convida uma série de colegas, entre os quais a minha pessoa, para fazer parte. Fui para a corregedoria com o intuito de melhorar a nossa instituição, e creio que nós conseguimos nesses 2 anos. Tudo o que tinha lá para ser enfrentado foi enfrentado. Tudo, absolutamente tudo. Nós não vamos falar aqui dos casos, né? Porque faz parte de processos administrativos e de inquéritos que apuram faltas
graves, médias e leves, envolvendo servidores públicos, envolvendo agentes, escrivães e delegados. E tudo o que eu posso lhe garantir a você e quem está nos ouvindo é que tudo, absolutamente tudo que chegou ao nosso conhecimento foi processado, apurado e justamente punido. Isso eu posso te garantir. E o que motivou realmente a sua exoneração? Foi isso? Foi apurar casos? Veja, eu sempre primei a minha atividade laboral pela legalidade. Existe um norte, neste país, existe um norte, ainda existe um norte, que é uma Constituição. Abaixo dessa Constituição, nós temos infinitas leis, penais e processuais penais. E eu sou um homem obediente à lei, procuro ser. Eu, numa tarde, saio da minha casa e você sabe que nós não estamos vivendo em estado de sítio, em estado de defesa. Isso só quem pode decretar estado de sítio é o Congresso Nacional. Só quem pode proibir as pessoas de saírem de casa num movimento excepcionalíssimo é o Congresso Nacional através de um instrumento chamado estado de sítio. Nós não estamos vivendo isso. Ou o presidente da República, também através de um outro dispositivo chamado estado de defesa, que submete em 24 horas ao Congresso Nacional. Nós não vivemos nenhuma coisa nem outra. No entanto, em tempos de obscuridade e de total loucura normativa, prefeitos e governadores estão decretando estado de sítio. Estão proibindo as pessoas de saírem de casa sobre o argumento de que estão defendendo a vida. Eu não acredito nisso. Vai enganar a outro, porque eu tenho dados comigo e as pessoas têm consigo de que não havia essa preocupação com a saúde pública. Então, foram declarações suas que importunou? Então, eu fui abordado por uma equipe da Polícia Militar na Beira-Rio, quando eu estava me exercitando sozinho, sem nenhum tipo de aglomeração, e fui determinado que fosse embora para casa, sob pena de ser preso. Achei aquilo o cúmulo do absurdo. E como corregedor da Polícia Civil, fiz uma provocação ao comando da PM. Essa provocação ela não foi respondida, porque eu queria saber qual era o dispositivo de lei. E depois eu fiz uma postagem em cima desse fato, dizendo às pessoas exatamente o que eu estou dizendo aqui para você de uma maneira muito clara, que não existe toque de recolher. As pessoas não são obrigadas a estarem presas, reclusas dentro de suas casas. Veja, esse é o motivo aparente. Esse é o motivo aparente. Os motivos subjacentes, eu não quero falar sobre eles porque eles são abjetos. Ok. Eles são abjetos. Ok. Delegado, e o senhor passou por várias delegacias, né, e sempre fazendo aquele trabalho, né, que deveria ser feito, e o senhor fez, né? Fez, foi lá e fez. E isso sempre incomodou a uns e a outros, né? A gente sabe que essas incomodações terminam trazendo aquela situação de poder político ali no meio, tá? Que não deveria acontecer. Né? Algumas dessas delegacias que o senhor passou, que fez um ótimo trabalho, que depois saiu, achou também que teve esse motivo político, esse motivo, né, por apurações, né, por ir até o fim da história naquele processo, coisa parecida? Infelizmente, a Polícia Civil, ela está diretamente, a subordinação é direta, diretamente subordinada ao poder político. Eu te falo isso com muita tranquilidade, infelizmente. E por que infelizmente? Porque não interessa qual é o grupo político que está no poder. As tentativas de interferência, elas são permanentes. Quando eu estava na DEMA, que o governo era outro... A DEMA, só para o nosso telespectador entender, do meio ambiente. Quando eu estava na DEMA, da Delegacia do Meio Ambiente, apurando fatos, envolvendo, claro, pessoas poderosas daqui, do Estado, da cidade, né, grande empresariado, tentaram me retirar da DEMA. Foi preciso eu entrar com um mandato de segurança na Justiça, foi preciso eu me socorrer ao Poder Judiciário. E lá eu fui correspondido. Na época, levei o caso a um juiz de primeiro grau e ele prontamente, ninguém vai tirar o delegado da DEMA. O delegado está fazendo um trabalho, está fazendo uma investigação que, na verdade, nunca, jamais tinha sido feita
Porque se tem uma coisa que eu não tenho, Frota, é medo. Agora, delegado, tudo isso, né, por conta do senhor não olhar quem está sendo investigado. Apenas investigando o que precisa ser investigado. É lógico, porque não pode ser de outro jeito. Porque a polícia não pode ser de governo. A polícia ela tem que ser republicana e de Estado. É uma polícia que pertence à sociedade e não a governo A, B, C ou D. Se for de outra forma, eu paro de fazer tudo e vou para minha casa. Eu tenho vergonha de algumas proposições que me são feitas e que me foram feitas. O senhor também passou recentemente pela presidência da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Amapá. Já tem algum tempo. Como presidente, naquela época, mesmo relembrando que vale a pena, né, mesmo como presidente do sindicato, que tem aquela um pouco mais de regalia, né, o senhor não conseguiu avançar mais nessa situação de investigações, sem ter a interferência de outros lá em cima? Veja, eu, no tempo que fui presidente da DEPOL, eu também era o titular da DEMA. E foi justamente nessa época que houve tentativa de interferência no meu trabalho na Delegacia do Meio Ambiente. Então, todas as tentativas de interferência do meu trabalho, elas são rechaçadas por mim. E quando eu não consigo vencê-las, eu me socorro ao Poder Judiciário. Delegado, hoje o senhor está numa delegacia muito complicada, né, e muito delicada, é um trabalho muito sensível, trata-se de crianças, né, sendo estupradas, sendo molestadas, sendo bulinadas, né, coisas terríveis acontecem naquela delegacia. O senhor é um homem muito sensível, está aqui provando isso, né? Como é hoje ser delegado, né, onde o senhor já passou, lutando com adultos e com coisas, ser delegado da DERCA, né, essa delegacia tão complicada, delegado? Eu não tenho dúvida alguma, para quem está me ouvindo, que a missão mais nobre... Aqui é tá me ouvindo, é o costume da rádio, era só da rádio. É verdade. Agora então, para quem está nos vendo e ouvindo, eu não tenho dúvida, Frota, de que é a missão mais nobre que Deus já me deu. Eu estou há menos de 15 dias nessa delegacia e estou profundamente sensibilizado com o que ocorre com os casos que nos são apresentados. É de chocar. Você que está em casa, você que é mãe... Veja, crianças de tenra idade sendo estupradas, sendo abusadas sexualmente por padrastos, por pais biológicos, por tios, por vizinhos, por irmãos e até por avós. Até avô, nós temos relatos de avós que abusam de suas netas. Então, nós estamos chegando próximo do Dia Internacional de reflexão a esses abusos que as crianças e as adolescentes sofrem. Então, nós temos que alertar as mães, aos pais. Nós temos casos absolutamente esdrúxulos de pessoas, de mães que confiam em vizinhos. Vizinhos que dizem, olha, eu vou cuidar da sua filha, pode ir embora para o seu trabalho. Mas como que a senhora vai confiar numa história dessa? Ora, uma babá toma conta de uma criança por remuneração, por dinheiro. Como é que um homem chega na sua casa e diz, deixa que eu tomo conta da sua filha? Coloque a pulga atrás da orelha. Mas o povo pergunta, delegado. Boa tarde, delegado Sávio. A minha pergunta é, o senhor que sempre foi muito crítico, né, e às vezes sincero, bem sincero nas suas ponderações, às vezes lhe causaram alguns dissabores, eu acredito. Então, o senhor se sente perseguido dentro da Polícia Civil em função dessas suas opiniões fortes? O problema é que a Polícia Civil é subordinada constitucional e legalmente a um poder político. E você que está aí do outro lado da câmera tem que fazer de tudo para mudar isso. A polícia ela não pode mais continuar subordinada ao poder político. E de uma forma tão direta como é aqui em Macapá. Porque sempre que colidir os interesses da sociedade, os interesses de uma investigação com os interesses de um governante, ele vai me remover. Nós vamos agora num pequenininho intervalo comercial pequenininho. Fica ligado aqui nesse bate-papo aqui com o delegado Sávio Pinto. A gente volta já. Fica ligado. E agora tudo vai mudar. A vida se transforma o tempo todo. O que era tão longe, de repente ficou perto. O que parecia complexo, ficou simples. Então, finalmente entendemos. Queremos ser melhores para os nossos filhos, encontrando novos caminhos, fazendo as melhores escolhas.
Bami's Magics Premium, os tubos mágicos que trazem a evolução das fraldas com a nova tecnologia Magical Tubes. Posicionado para meninas e meninos, os tubos de gel proporcionam alta proteção contra vazamentos, pois garantem maior distribuição e rápida absorção. Maior respirabilidade é garantida com a passagem de ar através da formação de tubos. Conheça a nova fralda Bami's Magics Premium. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Momentos inesquecíveis com boas companhias merecem um bom vinho. Vinho Pérgola. Paladar macio, doce e persistente. Um sabor inconfundível. Vinho Pérgola. Uma experiência única para momentos especiais. Disponível em supermercados e mercearias perto de você. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Aprecie com moderação. Delegado Salve, boa tarde. Eu tenho uma curiosidade de saber sobre a questão do fogo amigo dentro da Polícia Civil. Isso traz consequências para as investigações e também para a sua pessoa, no caso, como delegado? Veja, é um movimento retrógrado, atrasado, pequeno e mesquinho, que ficou para trás e, de alguma forma, tem uma relação de muita proximidade com o poder político, porque até com ele se confunde, e tendo muita influência, consegue realmente, às vezes, destruir sonhos institucionais. Voltando aqui, bater um papo com o delegado Sávio Pinto. Estamos aqui na residência dele, fomos convidados e a gente fica muito agradecido. E vamos voltar. Mas antes, eu te dar um recado. Na próxima semana, nós já estamos aí trabalhando, tá certo? Nós vamos apresentar um quadro de um ex-detento, passou 16 anos dentro de APEM. A gente já está se programando direitinho e vamos trazer esse programa para o ar. Ele vai contar toda a nojeira que existe dentro do IAPEM. Administrações, coordenação, pavilhões, vai contar tudo. Fica ligado que o dia certo eu vou te contar. Estamos só finalizando para poder trazer isso para você. Voltando aqui com o delegado Sávio. Delegado, hoje, com essa situação de pandemia, as pessoas estão ficando mais em casa, né? Isso existe aquela convivência ali, adulto, criança, tudo. Isso, de repente, né, com essa tal de lockdown, não sei nem falar isso, nós somos do Ceará, não sei falar essa palavra. Isso, de repente, não traz também problemas ali, não desperta? Como é que o senhor vê isso, esse problema de lockdown e um prejuízo maior que ela possa trazer? Lockdown é esse estrangeirismo paupérrimo que é típico de civilizações atrasadas que se utilizam dessas terminologias, porque nós não precisamos disso, né? Isso é um invencionice, um estrangeirismo. E o movimento em si, só para a gente contextualizar nacionalmente, não okay. Só. O movimento em si, ele é exagerado, ele é um concerto, ele é fabricado, urdido, para causar pânico, histeria, medo na sociedade, na população. As pessoas estão adoecendo em casa, porque as pessoas não estão mais conseguindo sair para se exercitar, isso é um erro. O sol é vitamina D gratuita, 0,800. E tudo isso, Frota, porque há uma vontade imensa de governadores, não são todos, e de prefeitos, não são todos, mas a grande maioria, de derrubar um governo legitimamente eleito. Essa que é a verdade. Se é bom ou se é ruim, nós não vamos entrar nesse mérito. Claro. Porque o papo aqui não é sobre eleição. Claro. Delegado, voltando para a DERCA, onde o senhor está lá hoje, né? Esses últimos 15 dias que o senhor lá está, alguma coisa lhe espantou pela crueldade, pela situação severa que foi criada ali entre o adulto e a criança, e mais ainda por serem próximos, serem parentes? Tudo choca, ou quase tudo, porque os casos de estupro, principalmente de crianças de 2, 3, 4 anos de idade, 5, 6, 7, 8, isso tudo é muito grave. Porque isso tudo afeta um ser humano em formação, isso ocorre dentro de casa e muitas vezes com a conivência da mãe, porque muitas vezes a mãe não pode reclamar, porque às vezes depende daquele agressor. O medo de destruir o lar. É um drama, são famílias esfaceladas, são famílias destruídas, é
uma tragédia humana. Agora, delegado, cada caso. Como é que o senhor vai agir? Porque o senhor é muito severo nas suas apurações, muito correto. E quando o senhor está se dando com uma situação como essa, vendo ali, às vezes, o cara mentindo, e o senhor tem provas, né, da própria criança que declarou, da família e tudo mais, como é que o senhor se comporta? Frota, dá vontade de dar um tiro no sujeito? Frota, a nossa parte, a parte que cabe à Polícia Judiciária Civil, ela será feita com todo rigor e toda a profundidade. Nós ainda não estamos representando por prisões, porque há um movimento contrário de retirada de pessoas de dentro do cárcere. Mas já há casos de indiciamentos. Mas há casos de indiciamentos, inclusive de servidores públicos municipais. Há um caso envolvendo, provavelmente, um guarda municipal. Veja, há relatos de pessoas que eu não sei se elas se passam por pastores evangélicos ou se elas são efetivamente pastores evangélicos. Mas há casos envolvendo pastor evangélico. Então, veja, isso afeta toda a sociedade. E eu vou te dizer uma coisa sobre esses crimes gravíssimos. Eu não acredito nessa saída tradicional, no inquérito, no processo penal e depois no cumprimento da pena. E vou te dizer qual é a razão. O que o senhor acredita? Eu vou te dizer qual é a razão. Esses homens, eles são doentes, eles são pedófilos, eles têm um problema. O desejo sexual deles se perfaz em cima de uma criança. A criança é o objeto. Se você pegar esse homem e prender ele 20 anos, você sabe o que você vai fazer com o desejo dele? Você vai represar o desejo dele. Ou seja, quando ele tiver... No dia que ele sair, ele faz de novo. E eu tenho casos. Então, para mim, cidadão sábio, cidadão sábio, qual é a solução? Ou você mata, e aí nós não temos pena de morte no nosso país, né? Não existe pena de morte, mas... Tratamento não... Ou você castra quimicamente. Países de primeiro mundo já realizam isso. O que nós temos que amadurecer é normativamente. O parlamento tem que amadurecer. Vocês que são deputados e senadores aqui no Amapá, que estão ouvindo esse programa, vocês têm que propor isso no sistema legislativo, no Congresso Nacional, para mudar as leis. Não adianta prender. Pode prender 40, 30 anos, no dia que você soltar, ele faz de novo. Delegado, sabe, a gente, anteriormente, né, a criança era ouvida na delegacia. O senhor me falava em off que a criança não é mais ouvida na delegacia. Como é todo esse processo? Chega a denúncia, chega ali a mãe, o parente, diz, está acontecendo isso. Como é que acontece tudo, delegado? Hoje em dia, a lei, ela já prevê 13.431, de 2017, é uma lei nova, ela já prevê o que nós chamamos de depoimento especial. Isso evita a revitimização, ou seja, evita com que a criança relembre aquilo que já é dolorido, que já é um drama, e que ela passe por tudo aquilo novamente. E então, o que é feito? Uma sala especial no próprio judiciário, onde a criança é acompanhada por um psicólogo e por um assistente social, e lá ela fica à vontade para, no meio desses profissionais. De forma bem voluntária. Bem voluntária, bem espontânea, sem a presença lá naquele ambiente do juiz, do advogado, sem a presença dos atores judiciais, que a criança possa falar. Mas aí o juiz está numa outra sala, ouvindo tudo. Juiz, acusador, advogado. Acusador que o senhor fala, promotor. O Ministério Público, exatamente. Todo mundo acompanhando tudo. Entendi. Então é dessa forma que procede. Agora, delegado, toda essa situação criada também com a criança, né? A gente sabe que é uma coisa muito sensível, muito complicada. As investigações partem da sua delegacia. E a gente sabe que muitas vezes é muito difícil, né? O senhor chega, convoca ali o acusado, a testemunha, e no ambiente, numa delegacia daquela que está ultrapassada, ali para mim não é nem delegacia, né? Aqueles corredores ali nojentos. Como é que fica? Como é que o senhor fica ali com testemunha a favor, testemunha contra, acusado, vítima? Como é que é tudo isso, delegado? Não atrapalha o seu trabalho? Há casos, Frota, veja, que a própria família, como eu disse anteriormente, a própria família, ela esconde. Veja, esses abusos, 95% desses abusos ocorrem dentro do ambiente familiar. As testemunhas são a mãe, a irmã, o irmão, uma tia, às vezes a avó. São essas pessoas. Um vizinho? Um vizinho. Muitas vezes o vizinho não é uma testemunha ocular, mas é uma testemunha circunstancial. E quando você não conta
com o apoio dessas pessoas, para chegar à verdade, aí fica difícil. Sim, aí e o ambiente, não atrapalha tudo isso? A nossa delegacia, nós não vamos tentar aqui tapar sol com a peneira. A nossa delegacia, que fica ali na FAB, é um calabouço. É um calabouço, é uma caverna. Né? No século XXI, você tem um ambiente daquele para receber uma criança vítima, né? Então veja, uma família sofrida. E aí você me pergunta, mas poxa, e aí o que vocês fazem? Bom, o que nós fazemos na polícia é se cotizar para comprar água, para comprar cafezinho, para receber, para ter a pessoa, para ter uma recepção o menos dolorosa. Quer dizer que o café, a água é comprada pelo pessoal da delegacia? Por nós fazemos cota. Delegado, cafezinho, a água. Um papo muito bom e a gente conversaria, e vamos conversar outras vezes, né? Só para finalizar, o senhor poderia, para os nossos telespectadores, dar um recado para essas famílias, para observar melhor como se comportam as crianças de casa, até mesmo a internet hoje traz uma situação, né, de uma pessoa de fora querer cooptar aquela criança, trazer. O senhor poderia dar um recado para a gente? E antes agradecer. É um prazer enorme rever meu conterrâneo, esse querido delegado, esse operante delegado, aqui ainda agindo no nosso estado. Fique à vontade, delegado. Nós é que agradecemos, Frota. Bom, dizer para você, mãe, que está aí em casa me ouvindo, não confie. Quando a sua filha apresentar problemas de comportamento, retraída, chora muito, não quer ir na escola, tem medo de chegar perto de um determinado parente, desconfie. Não confie em estranhos para ficar com as suas filhas dentro de casa, principalmente com filha. Procure a delegacia. Nós vamos criar um canal de comunicação direto com a sociedade. Nós vamos criar um telefone, um WhatsApp. Nós vamos receber as denúncias diretamente. Ainda não foi possível. Eu estou há 15 dias, mas nós vamos criar. Então não confie. Guarde, proteja a sua filha, porque o seu filho, muitas vezes, porque também abusam de meninos, porque são seus bens maiores. E conte com o nosso apoio. A nossa delegacia fica na Avenida FAB, nos altos da DEI. Chegamos ao final de mais um programa, aqui no 24, né? Amanhã é sábado, mas segunda-feira estaremos de volta aqui nesse mesmo canal, às 3h30 da tarde, com um outro convidado muito especial, sempre um convidado especial. Obrigado pela audiência. Voltamos na segunda, 3h30 da tarde. Fica com Deus, que nós estamos com Ele. Obrigado, um abraço. Negative K, nothing further, just city cabbie on the corner. Com boas companhias, merecem um bom vinho. Vinho Pérgola. Paladar macio, doce e persistente. Um sabor inconfundível, perfeito com massas, queijos e carnes. Vinho Pérgola. Uma experiência única para momentos especiais. Disponível em supermercados e mercearias perto de você. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Aprecie com moderação. E agora tudo vai mudar. A vida se transforma o tempo todo.